Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto de oração através dessa live. Hoje, quinta-feira, é costumeiramente o nosso culto de oração. E não é o coronavírus, que vai nos impedir de fazê-lo. Mesmo separados fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente e tenho absoluta certeza que nós contamos com a presença do nosso Deus. Então sejam muito bem-vindos, esse é o nosso culto de oração. E nesse momento nós queremos já iniciarmos o nosso culto, buscando a face do nosso Deus, adorando o Senhor e apresentando diante do Senhor as nossas necessidades, como nos ensina assim o apóstolo Paulo. Ele diz: nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. E nesse tempo, a ansiedade parece que tem tomado a mente e o coração de muitas pessoas. Mas o conselho da palavra de Deus para nós é não estarmos ansiosos com coisa alguma, mas sim devemos levar diante de nosso Deus, através das nossas orações, as nossas necessidades. E assim que nós vamos fazê-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós queremos convidar a nossa querida pastora Carmen para estar nos conduzindo a Deus em oração. O melhor momento é quando nós falamos com o nosso Deus. Porque todo o povo de Deus nessa hora, tem uma só fé, tem um só Espírito, eleva o seu pensamento ao Senhor. E vamos falar com todo o poderoso neste momento. Pai, nós queremos celebrar o teu santo nome mais uma vez, te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu, nos livrando, nos guardando e providenciando tudo que nós precisamos. Obrigada pela tua paz que excede todo o entendimento e nos traz, Senhor, a segurança, a esperança e a confiança no Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso louvor e, Pai, sobre cada lar, a tua paz, a tua alegria, a tua glória, porque nós estamos reunidos no nome de Jesus. E aonde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor estará entre nós. E as palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Você está sua casa, você pode nesse momento dar um glória ao nome de Jesus Cristo, porque o nosso Deus, ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então agora vamos louvar o Senhor, vamos cantar, vamos salmodiar o nome de Jesus. Aí na sua casa, você que está nos acompanhando, nós queremos convidar aqui a nossa querida irmã, que é ministra de louvor na casa do Senhor, ali na igreja Gileade do José Walter, a nossa irmã Maria. Ela vai estar nos conduzindo a Deus nesse momento de louvor ao Senhor Jesus. E nós vamos cantar junto com ela, aí na sua casa, enquanto você vai estar ouvindo a Maria louvando o Senhor, então louve a Deus juntamente com ela. Seja bem-vinda, irmã Maria. Que Deus te abençoe e te use com graça neste momento. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastores. Paz do Senhor, amada igreja. Neste momento eu te convido a unir a sua voz, as nossas vozes aqui, para juntos adorarmos a esse Deus Todo-Poderoso, crendo que Ele é grande e que Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida.
nunca me cansarei. Posso ouvir a tua Aleluia, voz, glória a Deus. posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até os céus, e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, já vi fogo e terremotos. Aleluia, glória a Deus. Vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a sua voz me acalmou. A sua voz me acalmou. Ele dá ordem às estrelas, muda ordem às estrelas. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Então vamos declarar: não há ferrolhos, não há ferrolhos, nem tua voz, não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolhos, nem portas se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Aleluia, glória a Deus. Ele é a nossa rocha inabalável. Ele é aquele que é, que era e que sempre será. Nada foge do seu olhar. Ele está no controle de tudo. Por isso, querido, não temas. Confie nesse Deus Todo-Poderoso. Nesse Deus que é grande, que tem um nome que está acima de todos os nomes. E nesse mesmo espírito eu te convido a continuar cantando a grandeza desse Deus. Porque Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia. Santo és o teu nome, Jesus. Quão grande é o meu Deus. Reverei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz, porque ele é grande, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. É o meu Deus, e todas eu te ver, que ele é grande, quão grande é o meu Deus, por gerações ele é. Por gerações ele é. O tempo está em suas mãos. O tempo está em suas mãos. O começo e o fim. O começo e o fim. Três se formam em um. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão, quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Ele é grande, ele é grande, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Diga, sobre todo nome é o teu, Senhor. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, ele é grande, quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus. Cante isso com autoridade, queridos. O seu Deus é grande, ele é maior do que qualquer doença, ele é o Deus Todo-Poderoso, onde há luz não existe trevas, ele é a luz do mundo, ele é o Deus Todo-Poderoso em quem temos depositado a nossa fé, ele é aquele que é e que sempre será, ele está no controle de tudo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus, seja exaltado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmã Maria, por esses dois louvores maravilhosos que você acabou de cantar para exaltar o nome do nosso Deus. Hoje, nosso culto de oração, e nós temos como tema da nossa ministração aqui nesta noite, a vida devocional do crente. E eu quero ler alguns textos da Bíblia Sagrada que servirão de base para orientar a nossa reflexão antes de tirarmos um tempo para adorarmos o nosso Rei Jesus. O primeiro texto que nós queremos ler está no livro de Provérbios, no capítulo de número 8, verso de número 17, que diz assim o próprio Deus: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. O Salmo de número 55, verso de número 17, o salmista Davi diz o seguinte: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá
a minha voz. Daniel, capítulo de número 6, verso de número 10, está escrito: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Em Mateus, capítulo de número 6, versículos 9 ao 13, nós encontramos ali a oração modelo. Aquela oração que Jesus ensinou para os seus apóstolos, quando eles, se aproximando de Jesus, pediu-lhe que os ensinasse a orar. E Jesus disse para eles: quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Por que temos necessidade de orar? Porque assim como o corpo precisa do alimento, a alma do crente em Jesus precisa alimentar-se com a palavra de Deus e fortalecer-se na oração, ou com a oração. O poder espiritual obtido no contato diário e direto com Deus é indispensável para a sobrevivência do cristão neste mundo. E este poder e esta força somente será alcançada através da perseverança na oração e na leitura da palavra de Deus. Queridos irmãos, diariamente nos deparamos com situações inesperadas, imprevistas e algumas indesejáveis. Surgem lutas, dissabores, doenças, problemas muitas vezes aparentemente insolúveis. Às vezes nós temos dificuldade de nos relacionarmos com as pessoas de casa, com as pessoas no trabalho e até mesmo com as pessoas na igreja. Tais problemas, naturais a qualquer pessoa, só serão resolvidos se tivermos uma boa reserva de energia espiritual obtida através do contato diário e direto com Deus. Estava pensando o seguinte: nesse período de quarentena, talvez seja o tempo adequado para reaprendermos o valor de adorarmos a Deus em família. Reunir a família para fazer o culto doméstico sempre foi uma prática saudável da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em todos os tempos. Mas parece que essa situação estava sendo esquecida, esse costume estava sendo cada vez mais esquecido e abandonado pela igreja odierna. A Bíblia, ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos mostra o valor da oração no lar. Lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 15, há uma frase
que é muito conhecida por todos os crentes, que é usada como tema de vários congressos de oração, de vários seminários de família, que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué, o servo de Deus, disse essa frase, ele falou num dos momentos críticos da nação de Israel, um dos momentos de grande crise espiritual de Israel, quando o povo estava adorando imagens, ídolos, deuses pagãos do Egito, deuses pagãos dos cananeus, misturando a adoração ao único e verdadeiro Deus com a adoração ou veneração desses ídolos. Então Josué, como profeta de Deus, ele se levanta diante da nação de Israel e desafia o povo para retornarem à origem da sua espiritualidade e da sua adoração ao único e verdadeiro Deus. Então Josué diz assim: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, diz o servo do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Queridos irmãos, o lar deve ser o ambiente mais apropriado para iniciar o dia. A oração devocional em família deve ser diária, franca e reverente. Quando Deus é honrado no lar, a família é abençoada com poder para vencer os dilemas da vida. A palavra de Deus é clara quando diz assim: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me adorarão. Provérbios 8, versículo 17. Assim, a orientação de Deus para nós é: reúna a sua família para adorar ao Senhor. Tenha isso como prioridade. Aprenda a pedir perdão a Deus por seus pecados. Aprenda a agradecer a Deus pelos favores imerecidos. Aprenda a pedir proteção divina para a sua casa. Busque e leve sua casa para buscar uma comunhão íntima com o coração de Deus. Para o crente, orar não é uma coisa opcional. Para o crente em Jesus Cristo, orar é um dever. Aí você pode me perguntar: quando eu preciso orar? A resposta da palavra de Deus a essa pergunta é: sempre. Devemos orar sempre. A Bíblia diz: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 e 18. Isso significa que devemos orar ao sair de casa, devemos orar quando estivermos no trânsito, devemos orar quando chegarmos no trabalho, na escola, na faculdade ou em qualquer outro lugar. Devemos orar na academia, devemos orar na caminhada, devemos orar na praia, no lazer. A oração deve fazer parte da vida de todo cristão. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos vários exemplos de homens de Deus que mantinham a tradição de orar pelo menos 3 vezes ao dia. Davi
homem segundo o coração de Deus, era dessas pessoas. Ele diz assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Daniel, o homem que foi livre de ser estraçalhado pelos leões, um gigante da fé, era outro que tinha esse hábito de orar 3 vezes ao dia. E ninguém e nada impedia dele buscar a face do seu Deus. Mesmo diante de um decreto que era possível a pessoa ser morta se adorasse outro Deus na Babilônia, Daniel, ele continuou na sua prática de buscar a face do Senhor. E ele diz assim, o texto sagrado: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia na casa de Daniel um quarto, com janelas abertas para a banda de Jerusalém. E a Bíblia diz que 3 vezes no dia, Daniel, ele se ajoelhava e orava e dava graças diante do seu Deus, como também ele fazia isso de costume. O próprio Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, ele orou 3 vezes no Getsêmani, conforme Mateus 26, versículo 44. Então, esses e muitos outros são excelentes exemplos porque precisamos orar. Aí você pode me perguntar, tudo bem, mas como eu devo orar? Devemos ter algumas atitudes quando nós vamos à presença de Deus em oração. Então, ao nos dirigirmos a Deus na oração individual ou coletiva, devemos estar conscientes de nossa atitude interior. E eu pergunto, como está o seu coração? Nós não podemos nos aproximar de Deus com o nosso coração cheio de mágoas ou de ressentimentos. A Bíblia diz que Deus só recebe e atende os puros e contritos de coração. Salmo 66, versículo 18, e também o Salmo 51, versículo 17, vai nos ensinar isto. A humildade deve ser a outra característica daquele que vai a Deus em oração. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Uma das características práticas da humildade é o perdão. Precisamos perdoar. Precisamos estar bem com o nosso cônjuge. O relacionamento conjugal, a união, o amor e o respeito mútuo evitarão que as nossas orações sejam impedidas. A oração deve ser feita também com gratidão e destituída de todo sentimento de egoísmo. E, sobretudo, a oração deve ser feita com fé. Oramos ao Deus vivo que nos escuta e, por sua graça, tem a alegria de nos abençoar, mesmo sem nenhum merecimento da nossa parte. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 6, diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Quando os discípulos de Jesus se aproximaram dele, pedindo para que ele os ensinasse a orar, Jesus os ensinou a orar e
nós temos na Bíblia a oração modelo que Jesus nos ensinou. Então Jesus diz assim, quando vocês forem orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que aprendemos dessa oração? Primeiro, Deus é nosso Pai. Por isso, devemos orar com lealdade. Não precisamos usar máscaras, não precisamos nos portar como um ator na presença dele. Ele é totalmente ciente de todos os nossos pecados e de todas as nossas fraquezas. Devemos confiar no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Deus nunca virou as costas para aqueles que buscaram a sua misericórdia. Deus nunca tapou os seus ouvidos ao clamor do necessitado. A segunda coisa que aprendemos, Deus é santo. E devemos reverenciá-lo em nosso viver. Não devemos usar o seu santo nome em vão. Deus deve ser prioridade absoluta nas nossas vidas. Só assim podemos reverenciá-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Há uma frase que diz: nunca trate Deus como uma opção, pois ele sempre lhe tratou com prioridade. Deus não pode ser visto como um acessório na nossa vida. Deus não é um cinto, não é uma bolsa, não é um brinco, não é algo que venha enfeitar a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é Deus das nossas vidas. Queridos, às vezes nós dizemos para as pessoas assim: fulano é uma pessoa tão boa, só falta Jesus na vida dela. Ora, se falta Jesus, falta tudo. Outra coisa que aprendemos na oração do Pai Nosso é que Deus é rei. E nós somos seus súditos, seus servos. Não podemos estar exigindo que Deus faça o que lhe pedimos. Não podemos dar ordens em Deus. Devemos apresentar a Ele, sim, as nossas súplicas, como o homem leproso o fez. Senhor, se quiseres, podes curar-me. A vontade de Deus, ela é soberana e deve prevalecer sobre a nossa vontade. Não podemos decretar nada. Ele sim, que é rei, pode decretar o que quiser. Então, a nossa oração deve ser sempre assim: seja feita a sua vontade. Foi assim que Jesus orou lá no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feito conforme eu quero, mas segundo a sua vontade. Então, a vontade de Deus, ela é soberana. E nós dependemos de Deus todos os dias. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou no Pai Nosso. Quando ele diz: dá-nos hoje o pão de cada dia. Esse pão simboliza todas as nossas necessidades. É Deus quem nos cura de toda a enfermidade. É Deus quem perdoa todos os nossos pecados. É Deus quem redime a nossa alma da culpa.
É Deus quem supre a nossa vida de bens. Aleluia. Então, Deus é o nosso supremo pastor que nos conduz aos campos verdejantes e à fonte da água da vida. Devemos viver o nosso relacionamento vertical com Deus, mas devemos também viver o nosso relacionamento horizontal com os homens. É isso o que Jesus nos ensina, quando ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aquele que nos ofendeu. A Bíblia nos ensina que nós devemos viver no amor de uns para com os outros. Devemos estarmos sempre unidos nessa comunhão. Podemos sim adorar e servir ao Senhor como homens e mulheres de Deus aqui neste mundo. A outra coisa, para a gente encerrar e termos um tempo de oração, essa oração do Pai Nosso, ela também nos ensina que devemos reconhecer que o reino, o poder e a glória pertencem somente a Deus. Romanos, no capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que o Senhor os abençoe. Que a graça do nosso Deus esteja derramada abundantemente sobre os seus corações. E que a proteção de Deus esteja sobre as suas vidas, em o nome de Jesus. Eu convido, neste momento, a todos vocês, para estarmos orando ao Senhor, para estarmos apresentando a Deus as nossas vidas em oração. Aí na sua casa, você pode orar ao Senhor, você pode inclinar a sua cabeça, você pode juntar-se em família. Nesse momento é um momento de oração. É um momento que nós queremos adorar o Senhor. Eu queria convidar você, feche os seus olhos. Nós vamos fazer um clamor pelas nossas vidas, vamos fazer um clamor pela nossa nação, vamos clamar pelo nosso Brasil, nesse momento de tanta crise que nós estamos vivendo. Querido e eterno Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma, mas antes devemos ir à Tua presença, levando diante do Senhor todas as nossas necessidades. Assim, meu Deus, nós queremos trazer diante do Senhor, ó Pai, o nosso Brasil, a nossa nação brasileira. Deus, nós temos enfrentado, ó Deus, essa luta, ó Deus, travada contra esse inimigo, contra essa peste que sorrateiramente, ó Deus, tem trazido grande destruição para a nossa nação. Tem penetrado no seio da sociedade e tem causado vítimas. Senhor, a nossa oração que fazemos diante do Senhor é que o Senhor olhe para a nossa nação com teu olhar de misericórdia. Estende a tua mão, sara o nosso país, sara o nosso povo, meu Deus. Repreende todo este mal e traz cura para a nossa nação. Senhor, nós confessamos diante de Ti que temos sido uma nação que pouco tem se voltado para o Senhor. Temos sido uma nação idólatra, temos sido um povo de dura cerviz. Senhor, temos sido um povo que não tem buscado a Tua face. Mas não olhe para nós, ó Deus, com o Teu olhar de justiça. Olhe para nós com o Teu olhar de Pai, com o Teu olhar de misericórdia.
porque no meio deste povo, Senhor, está a tua igreja, estão os teus filhos, estão os teus remidos, estão aqueles que foram comprados e remidos pelo sangue de Jesus. O nosso clamor, Senhor, não é apenas pelo Brasil. Nós não podemos ser egoístas de olharmos só para as nossas necessidades, mas olhamos também, Senhor, para o mundo que nesse momento também está sofrendo com essa pandemia. Olha para a Itália, Senhor, que tem sofrido tanto. Tantas famílias, Senhor, ali, ó Deus, que estão chorando os seus entes queridos e nem sequer tiveram, Senhor, a oportunidade de enterrá-los. Meu Pai, tenha piedade. Tenha piedade da Espanha. Tenha piedade, Senhor, da França. Tenha misericórdia dos Estados Unidos. Tenha misericórdia da Inglaterra, do Japão, de Israel, a tua nação, o teu povo. Deus, coloca a tua mão sobre a tua nação. Deus, tenha piedade. Ó Deus, é o nosso clamor que fazemos a ti. Pedimos também nesse momento, meu Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos técnicos de enfermagem, por aqueles que estão atendendo nos hospitais, meu Deus, que estão na linha de frente, colocando, Senhor, as suas próprias vidas em risco, ó Deus, e colocando as próprias famílias deles em risco. Mas estão lá, ó Deus, para servir o próximo, independentemente da circunstância. Meu Deus, envolve os médicos, envolve os enfermeiros, envolve cada um desses profissionais com o manto da tua glória. Ó Deus, com o sangue de Jesus Cristo, imuniza esses profissionais para que eles possam ali ser instrumentos de Deus para a cura de tantas pessoas que estão ali doentes. Que eles possam ser ali esperança de Deus para aqueles que chegam ali já amedrontados, assustados, ó Deus, com essa crise. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Oramos pela tua igreja, ó Deus, em todo o nosso estado do Ceará, em nosso Brasil, a tua igreja espalhada em todas as partes do mundo. Pai, guarda, protege, livra do mal, sustenta o teu povo pela tua mão. Em nome de Jesus, guarda as famílias, protege as famílias. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que nenhum mal aconteça sobre o teu povo, que nenhuma praga, ó Deus, entre em suas casas. Por amor de Jesus Cristo, abençoa também os nossos governantes. Deus, olha para o nosso presidente, olha para os governadores, olha para os prefeitos. Ó Deus, tenha misericórdia. Ó Deus, trabalha no coração desses homens, para que eles entrem, Senhor, em uma harmonia. Ó Deus, para o bem dessa nação. Pai, dá a eles também iluminação, para tomar as decisões corretas, para trazer, Senhor, para o nosso Brasil, um alívio para esta sociedade, para este povo já tão sofrido. Tenha misericórdia, em nome de Jesus. Nós te oramos e já por fé te agradecemos, em nome de Jesus. E para a glória de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Quero agradecer a todos, em nome de Jesus, que estiveram aqui conosco. Então, orem, continue orando, continue colocando as suas vidas na presença do Senhor. Não vamos parar. Vamos todos os dias unidos, buscando a presença do nosso Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Que a bênção de Deus, nosso Salvador, a graça de Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos, hoje e sempre. Fique com Deus, Deus os abençoe. Amém.